pessoal, obrigada pela sua presença mais uma vez. Estamos no segundo dia da série A Fé Nos Faz Vencer. E hoje nós vamos falar sobre missões na África. E você vai entender ao decorrer desse vídeo o porquê desse tema. Eu gostaria de chamar minha irmã, a missionária Aline. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. E ela vai estar contando um pouquinho do seu testemunho. E seja bem-vinda, deixa Deus lhe usar. Olá, graça e paz. Primeiramente gostaria de agradecer o convite desse canal Desfrutar da Palavra para compartilhar um pouquinho sobre a minha viagem. A minha primeira viagem missionária foi para a África e estou muito feliz de estar aqui participando dessa série A Fé que Nos Faz Vencer. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que fez muito sentido a tudo que eu vivi naquele lugar desde o início até o retorno para o Brasil novamente, que está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4, que diz: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse uma profeta para as nações. Então eu disse: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. E aqui nessa palavra, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a orar e perguntar ao Senhor por que eu nasci. Se você ver alguns vídeos anteriores desse canal, você vai ver a minha mãe compartilhando sobre isso, que nós não poderíamos ter vindo ao mundo, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E eu fiquei assim: Deus, eu não poderia ter vindo, por que o Senhor me chamou, qual o propósito que o Senhor tem pra mim na minha vida. E foi quando Deus me deu essa palavra, orando no meu quarto com 11 anos de idade. E foi quando eu comecei a orar e a buscar, e Deus me deu essa palavra que eu iria ao continente africano. E eu fiquei assim: mas Deus, eu tenho 11 anos, como assim? O que é que o Senhor quer? E foi quando eu conheci um casal, Safuat e Ruba. Eles são pastores missionários, hoje eles estão aqui no Brasil, mas estão se programando para ir para a Etiópia. E eu comecei a orar e Deus falando e as coisas acontecendo. E foi quando eu olhei e falei assim: Deus, eu vou para um país, para um continente onde precisa de mais recursos, o que é que eu posso fazer? E eu sempre tive vontade para estar trabalhando na área da saúde. E foi quando estava tendo um curso técnico em enfermagem na cidade de Piauí, aqui na Bahia. E Deus falou comigo para mim poder fazer esse curso. E aí eu comecei a correr atrás das coisas, mas eu só tinha 14 anos de idade, não tinha como ser feito. E eu falei assim: Deus, se o Senhor tem propósito nisso, se o Senhor está nisso, o Senhor vai abrir as portas. E foi quando eu comecei a estudar, e eu estudei durante 2 anos. E eu lembro que as coisas aconteceram muito rápido, e eu vi mesmo Deus nas coisas. E quando as coisas começaram a acontecer, com 15 anos eu tirei meu passaporte, organizei, e aí veio a questão da passagem. A passagem estava muito cara e eu não tinha condições de comprar, e eu fiquei orando, falei: Deus, se o Senhor está nisso, o Senhor vai fazer. E eu comecei a acreditar, comecei a ter fé naquilo que Deus iria fazer. E Deus começou a movimentar pessoas para poder estar abençoando a ida ali. E eu lembro de um fato, quando eu fui, Deus tinha falado comigo através da minha amiga Cleide, né, que é uma das pessoas que me apoiam em missões. E eu lembro que neste dia ela orou e falou assim: Aline, eu tive um sonho onde eu raspava sua cabeça. E eu falei assim: isso é coisa da sua mente, como é que eu vou raspar meu cabelo, uma coisa mais linda e tal. E aí eu lembro que Deus falou comigo através da palavra. Deus me deu uma palavra que era pra mim tomar um passo de fé e raspar o cabelo. E eu lembro que aquilo pra mim foi uma crise muito grande, porque a mulher, ela fica bonita com o seu cabelo. E eu lembro que a passagem, se eu não me engano, estava em torno de 8 a 10 mil reais, e era muito caro, ida e volta. E aí eu lembro que um dia Deus usou meu pai. Eu falei com Deus, eu falei: Deus, se o Senhor está nisso, o Senhor vai usar alguém que eu tenho um respeito, alguém que eu conheço. E Deus, em um momento de oração, eu lembro que meu pai se levantou e falou assim: por que eu tenho pedido o seu cabelo e você tem dito não? E ninguém sabia de nada. Então pra mim aquilo foi muito impactante. Eu lembro que eu fui pra casa da irmã Lúcia, que é a irmã da irmã Cleide, e lá naquele momento eu fiz esse ato e eu viajei para Salvador, para um congresso. Eu lembro quando eu cheguei nesse congresso em Salvador, a passagem ainda estava muito cara, e eu falei: Deus, eu fiz um ato de fé. E
eu creio que o Senhor está no negócio. E eu lembro que quando eu estava ali, eu recebi uma ligação e falou assim: Aline, você vai ter que comprar passagem porque ela está em torno de R$ 2.400. Mas eu estava em Salvador, 16 anos, não sabia andar em Salvador. E eu lembro que eu mobilizei algumas pessoas que estavam comigo e fui ao banco. Quando eu cheguei no banco, eu não poderia pagar porque eu era menor de idade, não tinha como os meus pais irem, porque é muito longe. E eu lembro que meu pai depositou o dinheiro e quando eu cheguei na boca do caixa, a mulher falou assim: ó, nem que eu perca meu emprego, mas eu vou fazer esse depósito pra você. Então em todas as coisas eu vi Deus e eu acreditei nessa palavra, que eu não precisava ter medo, que Deus estava comigo. Então a partir desse momento eu comecei a agir por fé, foi um tempo maravilhoso de 3 meses, onde eu convivi com aquele casal, que eu aprendi várias coisas que hoje me fez estar aonde eu estou. E eu sou grata a Deus por esse passo de fé. E às vezes existem coisas na nossa vida que nós achamos que é impossível, que não tem como acontecer, mas eu queria te falar, não duvide da palavra de Deus. Se Deus te falou, simplesmente acredite, por mais que todas as situações estão dizendo que não, acredite na palavra que Ele falou para você. Então eu queria que essa palavra abençoasse a sua vida, que Deus te abençoasse. E não esqueça de se inscrever, comentar e curtir esse canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você foi abençoado por essa palavra, continue conosco. Amanhã teremos outro vídeo de fé para fortalecer as nossas vidas. Um beijo em seu coração, que Deus lhe abençoe. Obrigada pela sua companhia, em nome de Jesus.